Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Seguimos em bull market, a estrutura macro segue de alta. Mas, no curto prazo, nós temos desafios. Desafios que precisam ser vencidos. E eu vou te mostrar neste vídeo, de forma bem objetiva, que desafios são esses. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou pedir, antes, duas coisas. Deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Faremos análises de altcoins. E eu também peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E deixe aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Estamos aqui diariamente entregando conteúdos mais densos e conteúdos mais objetivos, que sempre são feitos com base sólida, sem adivinhação. Então aproveita para se inscrever e maratonar todos os conteúdos que nós apresentamos nas últimas semanas. Pois bem, o macro segue bullish. Sim, a estrutura macro segue de alta, com o gráfico mensal sustentando fundos ascendentes, como você pode verificar até aqui de forma extremamente clara. Temos a sustentação dos fundos ascendentes e estamos respeitando, inclusive, uma faixa que era resistência e agora está servindo como um suporte. Detalhe, apresentamos este estudo lá no nosso grupo geral do Telegram. Então, se você quiser contar com atualizações e complementos dos conteúdos que a gente entrega no YouTube, confira o grupo geral, ele é gratuito, segundo o link da descrição. Mas como você pode ver, o macro segue na sua sustentação e mantém o bull market. Mas para que a gente tenha altas, a gente precisa vencer desafios. E o primeiro desafio é o pivô de alta no gráfico diário. E eu estou mostrando ele no gráfico de 8 horas, você pode verificar até no gráfico de 4 horas, para que você entenda exatamente o que é necessário para que a gente caminhe para desafios que estão acima. Mas eu quero te mostrar como este movimento é importante e o ponto em que nós estamos é crítico. Lembrando que em menos de 7 dias, teremos a reunião do FOMC. Reunião para decidir se teremos ou não o corte de juros nos Estados Unidos. O Fed, o Banco Central, Jerome Powell farão a reunião. E a gente tem uma probabilidade, com base no próprio site do Fed, de que sim, teremos o corte. Mas esta reunião, ela virá não apenas com o corte, mas com a coletiva de imprensa com Powell, que vai direcionar as próximas reuniões. Potencial corte em janeiro, potencial corte em março. É isso que a gente vai ficar de olho. Sem esquecer o macro e o micro. E é aqui que a gente tem que prestar atenção. Porque o micro abre cenários que vão tomar forma e vão nos direcionar no macro, que é muito importante. Macro com macroeconomia e política fiscal. Se a gente vencer esses desafios de curto prazo, a gente abrirá espaço para cenários bem mais interessantes, com a base da política monetária. E o que temos que ter máxima atenção? Nós tivemos, veja bem, preste muita atenção, topo, topo descendente, a gente, teve um pivô aqui. Não, ele falhou no gráfico diário e a gente seguiu com topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. E agora a gente caminha para uma reversão em potencial. Tanto no gráfico de 8 horas, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 12 horas, no gráfico diário. A gente segue colocando topos descendentes e este é o primeiro movimento que pode colocar fundo,
topo, fundo ascendente, pivô de alta. Pivô de alta que também nos colocaria com o rompimento de uma área de resistência, que é esta linha de tendência de baixa. Se a gente começar a fechar acima dos 93 mil dólares e quebrar esta estrutura de baixa no gráfico diário, nós teremos um potencial pivô no 4 horas, no 8 horas, no 12 horas e no diário. Será o primeiro movimento de pivô de alta desde que a gente iniciou as quedas. E as quedas se iniciaram depois que a gente atingiu a faixa mais extrema do bull market, 126 mil dólares. Então, vencer este ponto é extremamente importante para o curtíssimo prazo. Mas o que nos colocará como vencemos este primeiro desafio? A gente precisa fechar o dia acima de 94 mil dólares. Fechar um dia, coloca que temos um rompimento confirmado? A resposta é não. Nós precisamos de um dia fechando acima de 93 e, para maior segurança, 94, e o dia seguinte, o dia posterior, precisa fechar acima das máximas do dia de rompimento. O que isso quer dizer? Se a gente fechar amanhã, vamos dizer que amanhã a gente tem um fechamento diário em 95.900, quinta-feira. Sexta-feira, a gente precisará de um fechamento acima da máxima do dia de rompimento. Então a gente tem que fechar na sexta acima de 95.900. Se nós tivermos este movimento, teremos um rompimento confirmado e um pivô de alta, tanto no gráfico de 8 horas, 12 horas e no gráfico diário, com um rompimento de uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo. Este será o primeiro sinal de força no curto prazo, no curtíssimo prazo. Veja, a gente atingiu o topo histórico e desde então a gente seguiu em tendência de baixa no curtíssimo prazo. O macro segue bullish. A gente está olhando para o mensal, isso não foi alterado. Mas este movimento é extremamente importante, pois abre espaço para que a gente enfrente, posteriormente, a área de 98 e 100 mil dólares. Será o próximo desafio. Mas vencer 94, confirmar o rompimento, romper esta área, já aumenta a probabilidade a gente alçar voos mais elevados. Com essas acelerações em tempos gráficos maiores, a gente vai enfrentar as resistências e o potencial pivô no gráfico semanal. Vencendo o semanal, a gente alinhará todas as tendências com a tendência macro e aumentará a probabilidade de rompermos os topos. A gente já pode ventilar essa movimentação, este cenário? Ainda não. Mas, vencendo esta área, a gente já tem um check. Então vamos colocar aqui. Assim que tivermos o vencimento, assim que o mercado vencer essa área, check. Pivô de alta no gráfico diário. Vencendo esta área aqui, que é a área de 98, 100 mil dólares, a gente já tem mais um check. Precisaremos posteriormente de uma correção, será natural uma correção. Para aí sim, um novo pivô de alta, maravilha. Conseguimos vencer, mais um check. Veja, temos diversos desafios, sem contar o reteste da média de 50 semanas, da média de 200 dias, as bandas de bull market, algo que a gente já vem mostrando. A
A gente, sim, tem vários desafios. Não será um movimento simples. Teremos várias decisões e definições ao longo do caminho. Mas você precisa entender que desafios são esses para poder agir. E o primeiro é vencer o range de 93 e 94 mil dólares. Fique alerta, pois este é um movimento importante. Ele começa a tomar forma, começa a dar consistência, se obviamente os rompimentos acontecerem, a base mensal, esta nova base mensal que começa a se formar. Fique alerta, fique atento e lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, com base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Não esquece de se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.